Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Motivo de grande alegria para nós estar iniciando mais uma aula do nosso EBD online aqui no estudo da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Nós saudamos os irmãos que nos acompanham pela internet com a graça e a paz do Senhor. Que Deus os abençoe nesse domingo e que nosso estudo seja muito proveitoso. Hoje nós vamos para a aula número 2, do nosso terceiro módulo. Só para recapitular, estamos estudando sobre a Trindade durante esse ano e especificamente nesse semestre nós estamos estudando sobre a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas aulas anteriores, na aula 1, que foi dividida em duas partes, nós vimos que Jesus Cristo verdadeiramente Deus. Hoje nós vamos ver que Jesus Cristo também ele é verdadeiramente homem. Nosso Senhor Jesus ele tem duas naturezas que são unidas, Nossa aula não vai ser uma aula baseada em um único texto, mas esse texto ele resume bem a doutrina da humanidade de Cristo e seu papel na mediação entre Deus e os homens. Que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã te pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor conduza esse estudo, Senhor, para que nós possamos aprender cada vez mais essa doutrina tão fundamental, Senhor, com relação à humanidade do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que é plenamente divino, plenamente humano, e que essas duas naturezas coexistem em harmonia e de maneira perfeita, Pai. Te pedimos que o Senhor desvende nossos olhos para contemplar a maravilha da Tua lei nessa manhã. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é muito significativo para o cristianismo essa doutrina da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é plenamente divino. Nós vimos na aula anterior que Jesus Cristo é Deus, que Jesus é tanto provado no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Alguns atributos divinos que são vistos na pessoa de Jesus. Mas nós vamos ver hoje que esse Jesus que é divino, que existia desde a eternidade passada e existirá até a eternidade futura, ele também possui natureza humana. Em um dado momento do tempo e da história, ele se encarnou, ele nasceu da Virgem Maria e viveu uma vida humana perfeita. E ele tem essa humanidade também. Ele tem essas duas naturezas, ele é plenamente divino e plenamente humano. Essas duas naturezas existem na mesma pessoa e elas não podem ser separadas. Meus irmãos, Jesus teve um nascimento humano e uma genealogia humana. Se nós formos ver Mateus capítulo 1 e em Lucas, nós vamos ver dois relatos da genealogia de Jesus. Jesus ele teve um nascimento humano. Em Gálatas, Paulo ele vai dizer claramente que vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. Paulo vai deixar claro para os Gálatas, olha, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ele tem essa natureza humana. Então Jesus, ele possuía um corpo humano, que experimentou crescimento, no sentido que Jesus, enquanto era criança, ele crescia em estatura e graça diante de Deus dos homens. Ele também tinha limitações físicas, como nós temos. É-nos dito que Jesus ele teve fome, depois de ser tentado no deserto, de ter passado um jejum no deserto, ele teve fome, e ali ele foi tentado pelo diabo. Jesus ele teve sede na cruz, é uma das frases mais significativas, porque o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as águas e mares, ele diz que tem sede. Jesus ele se cansa, em João 4,6 é dito que ele se cansou da viagem, e Jesus ele morre. Mas ele não fica na morte, ele ressuscita. E ele ressuscita, e esse corpo ressurreto de Jesus, ele é um corpo físico também. Ele não é limitado mais ao espaço, porque ele pode atravessar paredes e entrar, mas ele é um corpo físico porque pode ser tocado. E Jesus ele quer deixar muito claro para os discípulos que mesmo após a ressurreição, ele não perde a sua humanidade. Olha só o que ele diz em Lucas 24, quando ele aparece aos seus discípulos: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificar, porque o Espírito não tem carne e ossos, como vedes, eu tenho. Então Jesus ressuscita com o corpo glorificado,
mas um corpo palpável, um corpo tangível. É muito significativo, meus irmãos, que nós compreendamos essa doutrina da humanidade de Cristo. Ao longo da história houveram diversos erros. Alguns erros, como os gnósticos diziam que o espírito é bom e a carne é má, a matéria é má. Então Jesus, por ser bom, não podia ter existido em carne. Então é um erro, porque a Bíblia categoricamente afirma que Jesus ele teve um corpo humano, um corpo palpável. Há outros erros, como dos apolinaristas, que diziam que Jesus ele assumiu o corpo, eles diziam que o homem é formado de corpo, alma e espírito, e que Jesus assumiu o espírito de um homem. Então ele não teria também um corpo físico, ele era apenas o espírito. E outro erro que nós vamos depois mencionar, os docetistas, eles diziam que Jesus se parecia com figura humana, mas ele não era humano, a ponto de que ele era como um espírito que ele andava e se ele andasse na praia não faria pegadas. Eles diziam dessa forma. Mas a Escritura categoricamente afirma que Jesus teve um corpo humano, sujeito às limitações humanas, e mesmo após a sua morte e ressurreição, esse corpo, apesar de o seu corpo glorificado, ele era um corpo físico, era um corpo possível de ser apalpado. Então, após a sua ressurreição, Jesus voltou para o Pai, no momento da ascensão, em seu corpo divinamente reanimado perante os olhos maravilhados dos seus discípulos. Está no final de Lucas em Atos. Assim testificando a sua plena e contínua humanidade física. Esse Jesus, nosso Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele é plenamente divino, mas ele também é plenamente humano. Ele viveu em seu tempo aqui na Terra, como homem, como nós, ele ressuscita, ele mantém um corpo ressurreto, glorificado, divinamente reanimado, mas um corpo também é palpável, e ele ascende aos céus, e os discípulos, eles presenciam esse fato maravilhoso. E meus irmãos, aqueles que conviveram com Jesus durante o tempo da sua humanidade, eles ficaram marcados por essa experiência, por essa convivência. E o apóstolo João, já em avançada idade, ele vai dizer na sua primeira epístola: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos e o que contemplamos e que nossas mãos apalparam. Ele vai dizer que ele viu, ele ouviu, ele viu, ele contemplou e ele apalpou. Com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava no Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Que linda declaração do apóstolo, irmãos. Mesmo ao avançada idade, ele se lembra. Aquilo está vívido na mente dele. O que ele viu, o que ele ouviu, o que ele contemplou e o que ele apalpou a respeito de Jesus, a respeito do verbo da vida. E esse verbo da vida, esse Jesus, é o nosso Deus, plenamente homem, plenamente Deus. Então, dada essa introdução, eu queria trazer para os irmãos uma questão teológica para a nossa reflexão. Porque a integral humanidade de Jesus é não apenas necessária, mas absolutamente vital para a obra de redenção, para a nossa compreensão do amor de Deus e para a nossa própria esperança da glória. Por que essa doutrina, meus irmãos, da humanidade de Cristo, ela é tão importante para nós, cristãos? E é isso que nós vamos responder durante a nossa aula. Aqueles que estão presentes presencialmente, fiquem à vontade para perguntar, e aqueles que nos acompanham pela internet também podem fazer perguntas pelo chat. Mas essa é a pergunta que vai centralizar nossa aula hoje. Por que, meus irmãos, é tão importante que Jesus seja plenamente humano? E eu queria começar com algumas provas bíblicas da humanidade de Jesus. Nós já citamos algumas, nós já falamos do testemunho de João, onde ele testifica, ele relembra, do que ele viu e vivenciou com Jesus. Mas o Antigo Testamento ele aponta para um Messias, para um humano.
Lá em Gênesis 3:15, onde é anunciado, é o que nós chamamos de o proto-evangelho, né? Onde o evangelho, a semente do evangelho é anunciada ali, ela menciona um descendente da mulher. Aqui em Gênesis 15 já ocorre a queda do homem. O homem, ele transgride, né, a orientação de Deus. Deus vai lá, fala com Adão, fala com Eva, amaldiçoa a serpente. Mas naquele contexto ali ele vai dizer o seguinte, se referindo à serpente, ele vai dizer: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Cristo, ele é o descendente da mulher. Ele descende de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco disso mais adiante. E esse descendente da mulher é prometido que ele ferirá a cabeça da serpente e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher, Jesus, ele veio, e aqui é pré-anunciado um descendente humano da mulher. E Jesus, ele descende da mulher como um ser humano, como um de nós, e na sua crucificação, ele esmaga a cabeça da serpente. Ele derrota o inimigo de uma vez por todas. Ele morre, ele apregoa, como nas palavras de Paulo, a sua vitória sobre o seu inimigo. E Isaías, ele também vai mostrar que esse Messias prometido em Gênesis 3:15, ele é humano. Ele vai dizer o seguinte, Isaías 53, se referindo a Cristo, um dos textos mais centrais do Antigo Testamento, mais belos da Escritura, vai dizer o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámos-nos, mas nenhuma beleza havia que o agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Então Isaías, categoricamente, ele profetiza a respeito de um Messias humano, e não somente ele diz que esse Messias viria, mas ele descreve esse Messias, ele traz algumas descrições. A primeira delas é o seguinte: ele vai dizer que ele era uma raiz de uma terra seca, era alguém de uma origem humilde, era alguém de quem nós hoje não daríamos tanta importância. Imagine, você está caminhando, você por um lugar árido, você vê uma raiz lá toda seca, é algo que ninguém dá importância. E Jesus, aquele que nasceu na humilde cidade de Belém, criado em Nazaré, onde Filipe, ele vai dizer, de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Ele também não tinha aparência nem formosura, não era alguém fisicamente atraente para se olhar. É dito que olhamos, não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Então esse homem, Jesus, fisicamente não era tão atraente. Mas as suas palavras, como Filho de Deus, plenamente divino, plenamente humano, elas atraíam as pessoas. Alguns líderes religiosos mandam que alguns soldados vão ter com Jesus, e o relato quando eles voltam é: jamais ouvimos alguém falar como esse homem. Soldados forjados no combate, duros na queda, por assim dizer, eles voltam maravilhados das palavras desse Jesus, que não tinha aparência nem formosura. É nos dito também na Escritura Sagrada que ele falava com autoridade. Mas ele falava com autoridade, ele era capaz de chamar e repreender severamente os líderes religiosos, chamando de raça de víboras, mas ele também era manso e humilde, que chamou e ainda chama os que estão cansados e sobrecarregados para encontrar alívio nele. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, o que sabe o que é padecer. Somente alguém que sabe o que é padecer, conhece o sofrimento, estaria habilitado para ser o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para, naquela cruz, receber o castigo que não era para ele, que era nosso. Mas ele recebeu, e em Cristo nós hoje temos paz com Deus. Somente alguém que sabe o que é padecer podia fazer isso por nós. E como um dos que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então essa descrição profética que Isaías faz se cumpre categoricamente na pessoa de Jesus
plenamente divino e plenamente humano. O Novo Testamento ele vai também deixar explícito isso. Evangelho de João capítulo 1, versículo 14 vai dizer: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como do unigênito do Pai. Aqui o verbo se fez carne. O termo grego aqui é sarx, para a palavra carne, e enfatiza a materialidade e a fragilidade da natureza humana que ele assumiu. O verbo de Deus, o logos de Deus, que é usar esse termo nós falamos na última aula, ele é particularmente importante, tanto para judeus quanto gregos, porque ele representa a palavra criadora de Deus, que Deus falou e tudo se fez. Também para os gregos, o princípio ordenador de todas as coisas. Esse Jesus que é plenamente divino, ele se tornou como um de nós. Ele habitou entre os homens. É nos dito outra tradução que ele armou o seu tabernáculo entre os homens. Ele habitou. Ele se fez carne, e essa carne indicando a sua materialidade e ao mesmo tempo, como matéria, a sua fragilidade. Filipenses, também nós lemos na última aula, 2:5, até o versículo 8, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só, meus irmãos, é nos dito, primeiro ele fala de Jesus, que não considerou o ser igual a Deus algo de se apegar, ele é plenamente divino. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais em natureza, essência e dignos de igual honra. Mas é nos dito aqui que Jesus ele se esvazia a si mesmo. Então, quando fala-se esvaziar-se, é grego kenosis, não está se referindo a que ele deixou de ser divino para ser humano, não. Ele abriu mão, naquele momento, temporariamente da sua posição, ele agora assume uma posição subordinada ao Pai na sua missão, mas ele mantém a sua divindade, e aqui ele traz agora, ele adiciona os elementos humanos à sua natureza. Ele se esvazia, ele se humilha, porque imagine, meus irmãos e amigos que nos acompanham, o Deus Criador de todas as coisas, ele assume a forma de uma das suas criaturas. Então, em termos, isso é uma humilhação. Porque você, sendo plenamente Deus, agora você vai passar um tempo limitado como uma das suas criaturas. Então, é nesse sentido, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte. Então, essa obediência, essa temporária subordinação ao Pai, enquanto ele estava em sua humanidade, ele estava ali com uma missão muito definida e ele estava subordinado ao Pai. E em alguns momentos ele vai dizer que o seu prazer era fazer, seu alimento era fazer a vontade do Pai. E essa fazer a vontade do Pai, ele o faz, ele o cumpre até as últimas consequências, que é a morte, e morte de cruz. Então, Paulo ele vai deixar muito claro para nós a questão da humanidade de Cristo. Agora, o escritor de Hebreus, no capítulo 2, versos 14, 17 a 18, ele vai dizer o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha só, categoricamente ele vai dizer o seguinte, que os filhos eles têm que ter uma participação de carne e sangue. Então Jesus ele vem e ele participa da natureza humana, para que na sua morte ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte e o diabo. Ou seja, ele se fez como um de nós, para que, como nosso representante, ele destruísse aquele que tem o poder da morte. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas vai se tornar semelhante aos irmãos, para ser seu misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, ele assumiu, ele participou de carne e sangue, ele assumiu a humanidade, para que pudesse ser o nosso
misericordioso e fiel sumo sacerdote. Ele se identifica conosco. No dito em Hebreus que ele intercede por nós. E ele, por se identificar conosco, ele pode nos socorrer. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados, porque ele conhece a nossa natureza. Era necessário que ele tivesse essa natureza, a natureza humana, para que ele pudesse se compadecer de nós, para que ele pudesse nos socorrer, porque ele conhece, ele passou por tudo que nós passamos. Mas é muito importante mencionar para os irmãos, passou por todas as limitações, por todas as fragilidades, foi tentado como nós somos, mas sem pecado. Em Jesus nós temos a humanidade perfeita. É muito importante, nós nunca esqueçamos isso. Ele foi homem, plenamente homem, mas nele não houve nenhum traço do pecado. Ele é plenamente, e foi plenamente, e é plenamente santo. E agora, meus irmãos, eu queria trazer para vocês a singularidade da encarnação de Cristo. Cristo, ele fez a sua encarnação, ela é um evento central da história da redenção. Sem a encarnação de Cristo, a obra de redenção não poderia ser feita. E esse evento, ele é único, totalmente único em toda a história da humanidade. O nascimento virginal de Cristo, ele não é apenas uma curiosidade miraculosa, mas é um modo específico e necessário pelo qual o eterno Filho de Deus assumiu a nossa natureza humana real e sem pecado, a fim de nos salvar. Esse ato é absolutamente único, inimitável e irrepetível. A encarnação do Verbo é algo singular, meus irmãos. E começa pelo seu nascimento. O Filho de Deus, ele nasce de uma virgem. E ele nasce sem que houvesse, ela tendo relações com homem algum, mas ele é gerado pelo Espírito. É no jeito seguinte: o nascimento virginal de Cristo é apresentado nas Escrituras como algum evento literal e miraculoso, não como símbolo, alegoria ou uma lenda religiosa. Não. O nascimento de Jesus foi algo real, literal e miraculoso, que aconteceu do jeito que foi descrito. Ele não é um símbolo, não é uma alegoria de jeito nenhum. Mateus vai dizer o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada por José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então aqui Maria Virgem, ela concebe do Espírito Santo. Lucas, ele vai deixar mais claro ainda para nós. Ele vai dizer o seguinte: quando Maria, vem um anjo, para trazer essa notícia para ela, e ela recebe essa missão com alegria, apesar dos irmãos de ser uma missão muito difícil, porque imagine o perigo que essa jovem se expõe. Uma jovem noiva, que ela não teve relações com seu noivo, ela é uma mulher temente a Deus, assim como seu noivo José, e aí um anjo vai dizer: olha, você vai conceber e vai dar luz a um filho, e esse filho será chamado Jesus e tudo. Mas olha só, aí ela vai dizer: como é que isso vai acontecer, se eu nunca tive relações com homem nenhum? E aí o anjo responde para ela: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só, é dito para que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então aqui você vê as outras duas pessoas da Trindade, o Espírito Santo descendo e o poder do Altíssimo agindo na concepção de Jesus. Por isso também o ente santo, olha só, veja que terminologia, o ente santo. Essa criança que ia nascer, ela era plenamente santa. Nele não houve pecado. Aí Jesus, ele contraria todos os nascimentos, porque todos nós nascemos. Davi disse que nasceu em pecado, e em pecado concebeu sua mãe. Então todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, mas Jesus, ele é chamado de um ente santo, que ia nascer de Maria, e ele será chamado Filho de Deus. Esse nascimento virginal também ele tem um caráter profético. Nós vimos na última aula, também lemos esse texto, Isaías 7,14, vai dizer o seguinte: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado Emanuel. Esse sinal, nós falamos na última aula, tem duplo cumprimento, eles ficam tanto para a época de Isaías quanto para a época de Cristo. E aí, meus irmãos, é previsto que vai nascer de uma virgem, que será chamado Emanuel. Lá em Mateus vai dizer o seguinte: ora,
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá da luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel é um dos nomes de Jesus. Jesus, no seu nascimento, cumpre a profecia de Isaías, e ele também traz Deus para junto dos homens. Deus conosco, Emanuel. Meus irmãos, hoje nós podemos descansar tranquilos, sabendo que em Cristo Deus está conosco. Que em Cristo, Deus que estava distante de nós agora, e nós estávamos em inimizade contra Deus, é favorável a nós. Ele se compadece de nós, Ele está conosco em todos os momentos, em situações favoráveis e desfavoráveis. Na nossa dificuldade nós podemos descansar tranquilos, porque nós temos um Deus conosco. Então, o nascimento virginal de Cristo cumpre essa profecia e traz essa realidade para nós. Esses dois textos nós também lemos, e aqui Jesus ele compartilha a verdadeira humanidade, mas sem a herança do pecado original. Jesus ele nasce de Maria, concebido pelo Espírito Santo, mas ele é um ente santo, ele é totalmente distinto do pecado. Ele não pecou, nele não houve nenhum traço de pecado, ele é totalmente santo. E aqui nós trazemos dois textos que já foram lidos, né, de Hebreus 2,17 e Lucas 1,35, que fala que ele se tornou semelhante aos irmãos, ele tem a natureza humana, mas ele sem pecado, né, ele é um ente santo. E aí, essa questão da natureza de Jesus sem pecado, o autor de Hebreus ele vai trazer mais claro para nós. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus ele traz consigo a verdadeira humanidade, mas nele não houve o pecado original. Nele não há nenhum traço de pecado. Jesus foi plenamente humano, corpo, alma, emoções, limitações, fome, sede, sono, dor, tudo, exceto o pecado. Então Jesus ele não pecou, ele não teve o pecado original, ele é totalmente santo. E aqui, meus irmãos, ainda tratando sobre a singularidade da encarnação do Filho de Deus, é interessante examinarmos esse documento histórico, que foi um documento do Concílio de Calcedônia em 451 d.C., onde nós vemos falar sobre a união hipostática de Cristo. Esse nome difícil é a união das duas naturezas de Cristo, a humanidade e a divindade. E esse documento, ele é um documento antigo, mas é um documento que ele não é completo, mas ele resume e apresenta bem essa questão da natureza, tanto é que ele é aceito amplamente pelas igrejas cristãs. E ele vai trazer, ele é escrito num contexto de combate àqueles ensinamentos errados que eu mencionei, como o apolinarismo e o docetismo. Esse início da igreja, foram muitos concílios para combater erros doutrinários e heresias. E aí, depois da formulação desse documento, é bem claro para nós essa doutrina das duas naturezas de Cristo. Vamos fazer a leitura vagarosamente. Diz o seguinte: seguimos, pois, os santos pais, a respeito dos pais da igreja, os primeiros líderes da igreja após os apóstolos, né? Todos de comum acordo, ensinando que devemos confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em divindade, perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Está bem claro para nós. Possuindo alma racional e corpo consubstancial com o Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. Meus irmãos, olha, esse Jesus, segunda pessoa da Trindade, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele é da mesma substância do Pai. Isso é muito importante, porque aqueles falsos mestres, eles diziam não, que Jesus ele tinha uma aparência, não, mas ele era da mesma substância do Pai, segundo a sua divindade, e consubstancial conosco, ou seja, da mesma natureza de nós, seres humanos, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós. Nós já falamos sobre isso, excetuando o pecado. Semelhante a nós, mas sem pecado.
em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza de modo algum anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas. Jesus não é duas pessoas, um Jesus humano e um Jesus divino. As duas naturezas, elas são distintas, mas elas são inseparáveis e indivisíveis. Em Jesus, ele é plenamente Deus, plenamente homem. Ele tem essas duas naturezas. Jesus não é metade humano, metade divino. Jesus não é um semideus, como há alguns personagens da mitologia. Jesus, ele é 100% divino, 100% humano. E essas duas naturezas, elas são unidas, inseparáveis, e elas formam uma só pessoa em subsistência, não dividido, separado em duas pessoas. Isso é muito significativo para nós. E o que é que a gente pode trazer de implicações práticas dessa manifestação da cristologia, né, do Concílio de Calcedônia? Uma natureza de Cristo às vezes é vista fazendo umas coisas das quais a outra não compartilha. Por exemplo, a natureza humana, ela tem suas particularidades e a divina tem as suas. Por exemplo, divinamente falando, Jesus ele é onipresente. Mas enquanto ele estava como homem, ele estava limitado ao tempo e espaço. Então, em um dado momento, essas duas naturezas tinham características diferentes. Jesus podia estar ali com os discípulos, mas não podia estar, por exemplo, ele estava com os discípulos, mas não estava na casa de Lázaro. Ele teve que se deslocar até lá, falando em termos de sua natureza humana. Segundo, qualquer coisa que uma das naturezas fizer, a pessoa de Cristo faz. Ele é Deus encarnado e a gente viu todo o tempo. Então é uma pessoa com duas naturezas. A encarnação significa que Cristo adquire atributos humanos, não que ele abriu mão dos divinos. Ele se despiu da glória divina, mas não a possessão dos poderes divinos. Então o que a gente falou em Filipenses 2, ele adquiriu atributos humanos, ele não deixou de ser divino na sua encarnação. Nós devemos olhar primeiro os relatos do ministério de Jesus nos evangelhos, a fim de vermos a encarnação em atividade, ao invés de seguirmos especulações moldadas por assuntos humanos e errôneos. Então, se nós queremos compreender como é que essa humanidade se desenvolveu, medite, estude os evangelhos. Ali está bem claro para todos nós. E, finalmente, a iniciativa da encarnação, ela veio de Deus e não do homem. É Deus que decide que o seu filho ele vai nascer de uma virgem. E ele, inspirando o profeta Isaías, profetiza isso muitos anos antes. E é Deus que participa desse ato de concepção. Não é um homem, mas é Deus. E o Espírito Santo, né, ele gera essa criança, né, em Maria. Então, finalmente, meus irmãos, quando a gente fala da encarnação, nenhuma outra figura religiosa, nem mesmo personagens bíblicos como Moisés, Davi ou João Batista compartilham dessa origem. A encarnação de Jesus, ela não se repete, ela é um evento único, ela não tem paralelos, nenhum outro ser foi gerado dessa forma, e ela é essencial para a redenção, ou seja, sem a verdadeira humanidade não há identificação conosco, e sem impecabilidade não há sacrifício aceito. Isso aqui é interessante demais, vejam só. Nós lemos em Hebreus que Jesus ele precisava se tornar semelhante aos irmãos, então, para que ele fosse se sacrificar por nós e nós sermos perdoados, nós precisamos ser semelhante, ele precisava ser semelhante a nós. Mas para que o seu sacrifício fosse aceito, ele precisava não ter pecado. Por quê? Porque ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não podia ter nenhuma falha. E aí, meus irmãos, aí vem as duas naturezas agindo. E assim o nascimento virginal ele é mais do que um milagre. Ele é a porta de entrada do Salvador na história, de modo puro, santo e redentor. Meus irmãos, imagine só esse fato. Aquele bebê que nasceu da Virgem Maria, aquela simples criança, ela foi a porta, a entrada do Salvador entrando no mundo daquela forma. Ele também foi a porta que se abriu para a nossa salvação. Porque se ele não tivesse nascido como nasceu, vivido como viveu, morrido como morreu, e ressuscitado como ressuscitou, ai de nós. Não havia esperança para nós, mas ele entrou na história.
de modo puro, santo, para nos redimir. Então aqui a gente vê a singularidade da redenção, da encarnação do Verbo. Em termos teológicos, por que é importante a humanidade de Jesus? Então a gente está respondendo aquela pergunta no início. Lendo o texto que nós lemos no início. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Meus irmãos, a mediação, ela pressupõe que o mediador conheça as duas partes. Mas ele que tem um conflito. E hoje em dia tem muito tem se estudado essa área de resolução de conflitos, mediação de conflitos. E uma pessoa ela vai fazer essa intermediação e ela precisa ouvir as duas partes e tentar chegar num consenso. E Jesus, ele atende esse requisito, porque ele tem essas duas naturezas. Ele conhece a divindade e ele conhece a humanidade. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então Jesus, dizendo verdadeiramente Deus, conhece plenamente o Pai. E sendo verdadeiramente homem, ele conhece plenamente nossa condição e necessidades. Isso torna o único mediador qualificado para representar o homem diante de Deus e trazer Deus até o homem. Somente Jesus, ele consegue cumprir esse requisito. Ele consegue ser o único mediador entre Deus e os homens. Meus irmãos, muitos erram em colocar outros mediadores, em pedir para outras pessoas, em arrumar para si outros intercessores, onde a Escritura categoricamente afirma que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Os católicos romanos erram em colocar a Virgem Maria em uma posição que não é dela. Aquela mulher santa e temente a Deus, que foi mãe do Filho de Deus, ela tem a sua importância. E nós devemos respeitá-la como a serva de Deus que foi. Mas ela não é corredentora, ela não é mediadora, ela não tem poder de interceder por ninguém. Só há um. E a Escritura categoricamente diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Meus irmãos, isso é forte para nós, entendermos essa verdade. Hoje, em Cristo, nós temos um único mediador entre Deus e os homens. Quando nós vamos para outro documento histórico importante para as igrejas reformadas, que é o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 36, ele vai dizer quem é o mediador do Pacto da Graça. E a resposta categórica é: o único mediador do Pacto da Graça é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância do Pai, igual ao Pai, fez-se homem na plenitude do tempo e assim continua a ser para sempre Deus e homem, em duas naturezas plenas e distintas, numa única pessoa. Olha só, meus irmãos, está claro para nós? Por que é importante teologicamente a história, a humanidade de Jesus? Pela sua mediação efetiva. Ele é o único mediador, ele é o único capaz, é o único apto para essa tarefa. Segundo ponto é porque a sua representação vicária como o segundo Adão. Paulo ele vai falar em Romanos que por um só homem entrou o pecado na humanidade. Mas por um outro, pela obediência de um outro, veio a obediência aqui da vida. Adão, ele, nosso primeiro pai, nos representa quanto a humanidade, o primeiro Adão. E nesse primeiro Adão, nós só herdamos a condenação. Mas Paulo vai chamar Cristo, em 1 Coríntios 15, 45, de o segundo Adão, ou o último Adão. E nesse último Adão, em Cristo, que representa não mais a humanidade caída, mas representa os eleitos, porque em Cristo morreu na cruz, através da sua perfeita obediência. Olha o que diz a Escritura. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Portanto, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. O primeiro Adão, nosso pai segundo a humanidade, nele nós herdamos, na sua desobediência nós tornamos pecadores. Mas em Cristo, que nos substitui, e é o segundo Adão, pela sua obediência, nós nos tornamos justos. Então, por que a humanidade de Cristo é importante? Porque nós nos identificamos com Cristo. Cristo representa os eleitos, e representa os eleitos nessa mudança de realidade, de pecadores caídos para justos. Meus irmãos, esse é o segundo ponto. E, finalmente, por que a importância da humanidade de Jesus, teologicamente falando? Porque, como humano, ele ofereceu um sacrifício perfeito.
e a propiciação pelos nossos pecados. O autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, isso aí ele está citando um salmo messiânico: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Esse Jesus, ele é formado um corpo humano. O mesmo capítulo o autor vai dizer: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Meus irmãos, Jesus traz um sacrifício perfeito. E ele só podia ser esse sacrifício perfeito se ele tivesse se encarnado e se tornado um homem. É nos dito o seguinte, que a expiação exigia um substituto humano, alguém que assumisse a nossa culpa e sofresse a nossa pena. A lei não poderia ser satisfeita por um animal ou por um espírito incorpóreo, como alguns hereges disseram no primeiro século, que era um espírito. Era necessário um corpo verdadeiro, com sangue, dor e morte real. Aquela morte de cruz era necessária. E essa morte foi real e ela foi eficaz para que nós pudéssemos ser aceitos diante do Pai. Anselmo de Cantuária, em sua obra Por que Deus se tornou homem, ele vai falar a respeito disso. É necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar a satisfação pelos pecados da humanidade seja perfeito Deus e perfeito homem, uma vez que ele não pode fazê-lo, a menos que seja de fato Deus. E a ele não convém fazê-lo, a menos que não seja de fato homem. Caminhando para o final, nós falamos sobre 2 erros, históricos. E aí, por que esses erros ferem a doutrina bíblica? 2 deles, o primeiro é o docetismo, que é uma heresia do 2º século, que ela conduziu à negação de que houvesse qualquer substância física e real na humanidade de Jesus Cristo. Ele dizia que Jesus ele era um espírito incorpóreo, ele parecia-se homem, mas ele não era um homem. Eles diziam, como eu mencionei, que se Jesus pisasse numa praia, não formaria pegadas. E aí o apóstolo João ele vai categoricamente, ele vai condenar qualquer tipo de afirmação, porque ele vai dizer o seguinte: nisto conheceis o Espírito de Deus, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Então, se alguém diz que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Não deixa muito claro, e a gente, pelo que nós vimos na aula de hoje, esse ensino herético ele foi derrubado. E depois, naquele documento, do Concílio de Calcedônia, é tudo deixado bem amarradinho a respeito da encarnação do Verbo. Outra erro histórico é o apolinarismo, que eu mencionei também, que ela ensinava que que Jesus ele tomou o lugar do espírito humano dentro de um homem para que cumprisse aquela missão. Totalmente, sempre voltando para negar o fato da matéria, da encarnação. Então esses erros foram rejeitados, e no Concílio de Constantinopla, por Gregório de Nícia e Atanásio, ele foi rejeitado e esse ensinamento condenado como herético. E Gregório vai dizer o seguinte: aquilo que ele não assumiu, ele não curou, mas aquilo que está unido à sua divindade também está salvo. Então Gregório está dizendo o seguinte: se Jesus não tivesse assumido a humanidade, ele não podia curar a humanidade, não podia quitar o problema dos pecados, não podia resolver, porque ele não assumiu, se ele não tivesse entrado na humanidade. Mas aquilo que está unido à sua divindade também está salvo. Ou seja, a humanidade de Cristo, ela pode ser, ele pode salvar os homens, através da sua encarnação, da sua humanidade. E, meus irmãos, nas nossas conclusões. Antes de concluir, eu queria dizer o seguinte: tinha muito mais coisa, mas devido ao tempo reduzido, nós vimos apenas panoramicamente. E eu queria dizer o seguinte: a partir de agora, nós da EBD, nós estamos divulgando, da EBD da Quarta Igreja, está sendo divulgadas as lições completas no site da nossa igreja. Então, se você quer se aprofundar sobre o tema, você vai no site da igreja, quartaigreja.com.br, você vai lá na área EBD, e todas as lições do ano já estão lá. E você pode baixar, você pode ler, estudar, vai ter mais referências, mais textos, mais sugestões de vídeos, de sites que você pode se aprofundar nesse tema. Então, nós na nossa aula de hoje não conseguimos tratar tudo que tem para ser tratado, porque é um assunto muito importante, muito denso, mas se você quiser se aprofundar, pode nos visitar no site da nossa igreja e ser abençoado pelo conteúdo. Então, finalmente, agora, concluindo, a plena humanidade de Jesus Cristo não é uma nota de rodapé na cristologia,
mas é um pilar essencial que sustenta toda a estrutura da nossa fé e da nossa salvação. O credo de Calcedônia expressa a fé da igreja ao afirmar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A humanidade de Cristo nos aproxima de Deus de uma maneira tangível. Ele não é um Deus distante, mas é aquele que entrou na nossa realidade, experimentou nossas dores e se compadece nas fraquezas. Nossa fé, nossa esperança, nossa adoração se firma na pessoa do Deus homem, Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, te louvamos porque o Senhor entrou na história. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na sua obra bendita, nós podemos descansar, sabendo que nós não servimos a um Deus distante, mas nós servimos a um Deus que é Deus conosco, a um Deus que se encarnou, a um Deus que conhece a nossa estrutura, que sabe que somos pó, e que hoje, Senhor, o Senhor Jesus está assentado em o seu ministério de sacerdote, Senhor, intercedendo por nós, porque Ele conhece a nossa necessidade, a nossa estrutura. Nós oramos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe a cada vez mais, a Te conhecer e a contemplar a Tua glória, a Tua beleza. Abençoa-nos nesse dia, Pai, e nos concede, Senhor, cada vez mais desejo de aprender a Tua palavra e de Te conhecer. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.